Tem uma portaria 344, que é de fevereiro de 2017, a portaria do Ministério da Saúde, que ele diz que a coleta e o preenchimento do quesito raça, cor e etnia é obrigatório para profissionais de saúde. Aqui na Bahia, como na maioria dos estados, algumas unidades já fazem registros, mas infelizmente não é algo que a gente possa dizer que são todas as unidades. E isso é fundamental para que os nossos gestores, eles conheçam melhor a população, as nossas necessidades, porque existem inúmeras doenças que são prevalentes na população negra. Olá, sejam bem-vindos. Todo planejamento em saúde deve ser feito de acordo com a necessidade do atendimento e o cuidado. Por isso é primordial conhecer e elencar as doenças conforme a raça, cor e etnia. Algumas unidades hospitalares da Bahia já estão se organizando para ter essas informações nos registros a partir da entrada do paciente. E a importância de ter essas informações registradas é o tema dessa edição do programa Entre Aspas. E nossa convidada é a assistente social Andréa Anunciação Gomes, gestora do processo formativo da Escola de Saúde Pública da Bahia. Andréa, um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vinda ao Entre Aspas. Muito obrigada, Vladimir. Muito feliz com esse convite, pela oportunidade de poder estar discutindo sobre esse tema num canal como esse, de saúde. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E para que essa nossa conversa aconteça assim, sem máscaras, todos os processos do protocolo de segurança do coronavírus foram tomados. Por isso estamos aqui conversando livremente. Andréa, estamos no mês de novembro, que é o mês da consciência negra. Nada tão pertinente do que a gente falar sobre esse assunto. Esse registro, raça, cor e etnia, ele já é obrigatório, é um quesito obrigatório nos sistemas de informação no Brasil? Então, tem uma portaria 344, que é de fevereiro de 2017, a portaria do Ministério da Saúde, que ele diz que a coleta e o preenchimento do quesito raça, cor e etnia é obrigatório para profissionais de saúde. Então, nós já temos, enquanto profissionais de saúde, um documento legal que obriga essa questão do preenchimento do quesito raça, cor. E como está esse processo na Bahia? Esse preenchimento do quesito raça, cor e etnia já vem sendo feito nas unidades hospitalares? Ou, como eu disse na abertura, eles estão se organizando para que isso venha acontecer? Então, aqui na Bahia, como na maioria dos estados, algumas unidades já fazem registros, mas infelizmente não é algo que a gente possa dizer que são todas as unidades. A gente ainda precisa qualificar melhor não só os nossos instrumentos, como também os profissionais que fazem o preenchimento, para que eles entendam a importância dessa informação. André, qual a importância desse preenchimento do quesito raça, cor e etnia num estado como a Bahia, onde a população é de maioria negra? Então, como você mesmo lembrou, nós somos o estado onde a 80% da população é autodeclarada negra, ou seja, preta ou parda, indo pela questão do IBGE, e isso é fundamental para que os nossos gestores eles conheçam melhor a população, as nossas necessidades, porque existem inúmeras doenças que são prevalentes na população negra. Então, por isso que é preciso saber quem é essa população que está sendo atendida, quais são as principais necessidades dessa população, para poder os serviços serem prestados de forma às necessidades. E quais as doenças que a gente possa dizer, você principalmente pode dizer, que são específicas da população negra? Que a gente tem como prevalente, tem a questão da diabetes, tem a questão da hipertensão, tem a própria doença falciforme, que é prevalente na população negra. A questão da hipertensão mesmo, tem algumas medicações que elas são resistentes na população negra. Então, se o profissional de saúde está atendendo uma pessoa da população negra e ela tem hipertensão, ele tem que ter um olhar diferenciado, porque tem que ver a medicação adequada, a questão da diabetes, a questão da doença falciforme, que é uma doença antiga, com um tratamento já conhecido há muito tempo, mas que ainda é infelizmente invisibilizada.
E nós aqui no estado, onde a maioria somos autodeclarados negros, nós temos uma prevalência maior de ser traço falciforme ou mesmo de ter a doença. É importante também que no preenchimento das informações no ato de entrada do paciente no hospital que conste também que doença ele já tem, diabetes, hipertensão e a falciforme, que conste do registro para facilitar o atendimento? Com essa questão do formulário inicial, na entrada, é importante ter essas informações, que são informações básicas, né? Com relação à própria questão de doenças pregressas que a pessoa venha a ter. Você é gestora lá do processo formativo da Escola de Saúde Pública da Bahia. Existe lá uma matéria, uma disciplina que trate justamente dessa questão do quesito raça, cor e etnia, para que os profissionais já cheguem já sabendo dessa necessidade? Então, foi bom você tocar nesse assunto. Nós na escola, com o apoio da nossa diretora, que é Marília Fontoura, e também trabalhando sempre em parceria com a Diretoria de Gestão do Cuidado, que é a DGC, que é a área técnica de saúde da população negra, nós temos um curso voltado para a saúde da população negra, que é um curso de atualização específico para isso, onde a gente trata das questões do racismo, a questão das doenças prevalentes, a questão do quesito raça-cor, da assistência religiosa, que é outra portaria que aqui no estado nós somos um dos poucos estados que temos uma política estadual de atenção à saúde da população negra. Então tem a nacional e nós temos também a estadual. E é bom a gente ressaltar isso, porque às vezes a gente fala da nacional, mas é bom a gente ressaltar que nós temos também a política estadual e tem uma portaria também de assistência religiosa. Então no nosso curso a gente trata de tudo isso, o profissional de saúde ele tem que entender por que é importante você marcar a questão do quesito raça-cor. Não é uma mera informação, é uma informação de extrema importância, porque vai estar demarcando aquela população, A gente vai estar conhecendo a população. Além disso, desse curso específico, nós estamos também atuando de forma transversal nos demais cursos da escola. Então, nós temos cursos de especialização, de aperfeiçoamento, que a gente trata esse conteúdo da questão racial nos nossos cursos. E hoje, você pode dizer, você que trabalha com todo esse processo, existe realmente uma dificuldade, um tratamento diferente da população negra nas unidades hospitalares da Bahia, que precisa ser corrigido? Infelizmente, a gente sabe que ainda tem, Tem dificuldade de acesso, porque a nossa população, que é a maioria, que é atendida pelo SUS, a gente sabe que é uma população que tem uma situação mais precária em termos de situação econômica, em termos inclusive de informação. Então eles têm mais dificuldade de acesso. E ainda assim, quando chegam e conseguem chegar à unidade, nós convivemos com a questão do racismo, que é o racismo que a gente hoje usa o termo racismo estrutural e institucional, que perpassa por todas as instituições. A gente não vai dizer que a saúde é diferente, Então cabe a gente, enquanto Estado, trabalhar essa questão internamente, e é isso que a gente vem fazendo, A DGC tem um programa de combate ao racismo, que é um programa guarda-chuva, e a escola sempre atuando em parceria com a DGC, quando a gente faz os nossos processos formativos, com esse cuidado, de sempre estar trazendo a questão racial. Então, se a gente vai fazer um curso para gestão, a gente traz a questão do racismo, da política da população negra, da importância do quesito raça-cor, porque não adianta a gente só falar com os trabalhadores, a gente tem que falar também com os gestores. E, ao seu ver, hoje a Bahia é um estado que já está mais estruturado para que esse preenchimento aconteça no tratamento do negro, na saúde, diferenciado dos demais estados brasileiros? A Bahia está mais preparada para isso? Está um pé à frente, vamos dizer assim? Um passo à frente? Eu diria que em termos de legislação, nós temos. Agora, o que falta é a gente colocar em prática o que a legislação já nos obriga a fazer. Não posso dizer que ainda está na maioria das unidades, mas está progredindo, está caminhando. Então, a luta é para que todas as unidades hospitalares venham a trabalhar dessa forma. Exatamente. É que não só você faça a coleta que tem essa informação
nos formulários e haja o preenchimento, mas posteriormente tem que ter análise, porque não adianta você preencher o formulário, está lá a informação e você não fazer análise, né? Então, são passos importantes que a gente tem que ir dando, né, aos poucos. Primeiro, essa questão do preenchimento, incluir no formulário, né, que as pessoas preencham, porque ainda existe uma dificuldade por parte de alguns profissionais, quando a gente conversa com os profissionais que fazem, né, o preenchimento, porque ele é autodeclarado. Não é o profissional que preenche, ou não é o profissional que olha e diz a cor. Ele tem que perguntar qual é a cor que a pessoa, né, se define. Então, alguns ainda se sentem desconfortáveis com esse tipo de pergunta, acham que vão deixar a pessoa desconfortável, que é indelicado. Então, a gente tem que trabalhar ainda essa questão cultural, né, da importância, da necessidade, de como fazer essa abordagem. Então, isso tem que ser um trabalho também feito dentro do hospital, porque muitos não passaram pela escola pública, né, de saúde da Bahia, já estão trabalhando, então tem que ser feito um trabalho dentro de cada unidade. Exatamente. No curso que nós, né, estamos na segunda turma de saúde, voltada à saúde da população negra, o produto final do curso é um plano de ação. Então, o nosso aluno, ele faz um plano de ação, ele elege, né, um problema, né, na unidade dele, e daí ele vai fazer um plano de ação. E o interessante disso é porque é a partir do olhar que ele tem, né, do curso e o olhar que ele tem na unidade de saúde dele, ele vai elencar um problema e a gente vai começar a trabalhar uma questão de poder fazer um planejamento, né, um plano para poder minimizar, reduzir ou até mesmo acabar com aquele tipo de problema. Então a ideia é justamente essa, fazer com que o profissional ele passe a enxergar, ver os problemas que estão na sua unidade e proponha possibilidades de mudança, né? Daí ele conversa com a gestão, né? Faz as parcerias que precisam ser feitas para poder fazer as mudanças. A gente já teve alguns retornos positivos de alguns que conseguiram já incluir o quesito raça-cor no formulário de suas unidades que ainda não tinha, a questão da assistência religiosa, então a gente já teve alguns retornos positivos. O que determina a portaria na questão do atendimento religioso? A questão da portaria da assistência religiosa, a questão é que ela regula o direito do usuário a ter assistência religiosa, porque o que acontecia é que, na maioria das vezes, quem tinha direito, geralmente, era apenas as religiões católicas, né? Então, as religiões de matriz africana, os usuários que chegavam, que eram, né, daquela linha de religião de matriz africana, não tinham direito a ter a assistência religiosa do seu pai de santo, né, da sua mãe de santo, do seu Ialorixá. Então, a portaria, ela regula isso para que o hospital ele consiga montar uma estrutura para poder esse usuário poder receber também essa assistência religiosa de uma forma dentro do que for possível, né, a depender da patologia do usuário, né? Não é todo ritual que pode ser feito dentro de um hospital, mas algumas coisas podem ser feitas, algum atendimento pode ser feito. Então, a ideia é que ele tenha essa questão do acesso à fé dele, que a gente sabe que a fé ajuda na cura, né? E a gente não tem discriminação em relação à fé que os nossos usuários têm. André, o programa Entre Raças vai fazer um breve intervalo e volta já.
Estamos de volta com o programa Entre Aspas. Nessa edição, estamos conversando sobre a necessidade de ter nos registros hospitalares os quesitos raça, cor e etnia para o melhor tratamento dos pacientes. E nossa entrevistada é a assistente social Andréia Anunciação Gomes, gestora do processo formativo da Escola de Saúde Pública da Bahia. Andréia, em toda essa questão, da importância de ter no registro hospitalar o quesito raça, cor e etnia, mais tarde pode vir a facilitar também no melhor conhecimento das necessidades da população negra, e saber a melhor forma de tratamento, seria isso, também iria ajudar nesse ponto? Exatamente. A ideia é justamente essa, é a gente conhecer os gestores, nossos gestores maiores, conhecerem a nossa população, Então a gente vai conhecer a proporção da população, quantos são, a depender da raça, da cor, proporcionalmente, e qual é o tipo de doença que mais acometem, quais são as unidades que mais procuram, para poder eles conseguirem fazer uma oferta mais adequada às necessidades de cada população. E que as unidades hospitalares também estejam mais adequadas e prontas, vamos dizer assim, para atender toda essa população. Exatamente. Porque a gente sabe que a maioria dos usuários do Sistema Único de Saúde são, principalmente aqui na Bahia, são as pessoas negras, Então a gente tem que conhecer, não podemos fechar os olhos com relação a isso. Nós somos uma população de maioria negra, a maioria dos usuários do SUS também são, obviamente, E nós temos que conhecer a nossa população, para a gente estar sempre em busca de uma oferta mais adequada. No início da nossa conversa, você disse que no caso das pessoas com hipertensão, da população negra, há medicamentos que não funcionam adequadamente para essa população. No caso da diabetes, já que a doença falciforme é uma doença exclusivamente prevalente nos negros, na população negra. Na questão do diabetes, também existem medicamentos ou outras doenças que necessitam de medicamentos específicos para a população negra? Não me recordo agora de outra doença que necessite de uma medicação assim, com que tenha a questão da resistência. Tem essas questões das doenças que são prevalentes, tem a questão de problema circulatório, tem uma questão do AVC, porque associa muitas vezes não só a questão da raça, mas também a questão social. Tem essa questão da hipertensão, tem estudos que dizem que é desde a época que os negros vieram escravizados. Então esse período que eles passaram no navio negreiro, muitas vezes sem direito à água, sem alimentação, isso aconteceram mudanças no organismo que fizeram com que o negro ficasse mais resistente a algum tipo de tratamento com relação à hipertensão. Existem pesquisas com relação a isso. E a questão mesmo de AVC tem muita relação também com a questão da cor, e a gente não pode esquecer também a questão social, que a maioria da população negra são pessoas ainda, infelizmente, que vivem numa situação mais precária, com maior dificuldade de alimentação, com maior dificuldade de moradia. Tudo isso fruto desde o processo nosso escravocrata, da forma como aconteceu a escravidão e André, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim e eu deixo aberto aqui para você, como desde o princípio está, para que você mande um recado para aquelas pessoas que estão nos assistindo, porque o Entre Aspas é feito direcionado aos servidores da saúde, mas também fica aberto ao público em geral que pode nos assistir no YouTube e também acrescentar aquele assunto, aquele fato que a gente não discutiu aqui. O que eu acho importante é sinalizar a necessidade que os profissionais de saúde têm, a gente enquanto profissional, estar atento à questão desse preenchimento do quesito raça-cor, entender que não é nenhum demérito, não tem problema nenhum a gente perguntar a cor da pessoa, como é que você se identifica, e também com relação aos usuários, a importância que é ele se declarar. Não é mais uma informação, é uma informação que vai trazer dados importantes para a formulação de políticas, para a destinação de serviços de saúde, de unidades de saúde adequado à nossa população.
Então, eu acho que já chegou, né, já passou do tempo da gente, de fato, entender e conhecer a nossa história, né, conhecer a história de formação do nosso país, conhecer como foi a história, né, dos negros, a questão do período escravocrata, a questão de como ficou, né, após a libertação, que a gente chama, né, de falsa libertação que aconteceu, porque assina uma lei que liberta, mas não dá nenhum tipo de direito. Então aqueles negros que eram escravizados, eles foram simplesmente, não tinham lugar para morar, não tinham alimentação, não tinham direito a trabalho. Então isso, nós temos apenas 130 anos, né, que foi assinado a lei. Então é de fato um tempo muito curto, né? Então cabe a nós, que somos profissionais em saúde, que somos trabalhadores, que somos gestores, cabe a nós também fazermos esse esforço de procurar entender, conhecer a história e ver o que cada um pode fazer para modificar essa situação. Então, André, a gente fica aqui na expectativa de que todas as unidades hospitalares da Bahia se adequem a essa necessidade de ter o registro, né, do quesito raça, cor e etnia para um melhor atendimento da população negra aqui na Bahia. É o que nós esperamos. Muito obrigado pela sua participação aqui no Entre Aspas. Eu que agradeço. Essa edição do Entre Aspas fica aqui. Até o nosso próximo encontro.